Oi, sejam muito bem-vindos, né, à continuação da nossa saga sobre as castas do Barrio Cigano em relação ao tema saúde, né? Bom, eu queria deixar bem claro, gente, que essa saga que eu tô fazendo não é especificamente para pessoas que buscam dar diagnósticos com o Barrio Cigano. Aqui é mais para os cartomantes ou até você que tira para si mesmo, né? Que quiser ali saber se a saúde tá tudo ok, se é legal dar uma ida no médico, se tem alguma coisa de urgente pra ver, né? Alguma parte do corpo pra poder se atentar. Então, essa saga aqui de vídeos é mais pra isso, tá? Então, assim, bora lá, né, continuar. Eu sei que tem uma pausa aqui no canal, mas agora eu pretendo voltar com tudo, né? Até com as tiragens coletivas. Só que eu tenho que esperar minha ring light chegar de primeiro. Então, assim, bora lá com a carta aqui da nuvem como a primeira. Vamos começar. O meu consulente está bem? A saúde do meu consulente está boa? Se sair somente essa carta aqui, se você tirou só essa carta, bom, aqui vai indicar que o consulente não tá no estado normal de saúde dele. Mas assim, gente, muito importante vocês lembrarem do contexto da tiragem e também das combinações ali, caso vocês tirem mais de uma carta. Porque aí é claro que vai alterar o significado, né? Mas, no geral, é uma carta que vai falar do que o consulente não tá muito bem, não. Né? A carta da nuvem, a gente sabe que é uma carta que fala de adversidades, é uma carta que fala de perdas ali, de confusão, é uma carta ali que vai falar de instabilidade. Então, a gente sabe que, se a gente for adaptar para essa pergunta, é claro que vai falar que o consulente não está muito bem, não. Aqui pode ser um distúrbio mental, pode ser um distúrbio corporal, por isso que eu falo que assim, pode ser várias coisas numa carta só, então não busquem dar diagnósticos. Mas vamos lá. Além disso, então a gente já sabe que a nuvem é uma carta que vai indicar ali que alguma coisa ali está desregulada no corpo do consulente, né? Alguma coisa ali está fora do normal. Mas e quando a gente pergunta, o meu consulente vai melhorar? Essa carta aqui também, a gente sabe que vai estar falando que não, por enquanto não. Aqui vai falar que algumas adversidades, algumas dificuldades, né, vão continuar, mas que depois vão ser resolvidas, né? Porque a gente sabe que um dos significados da carta da nuvem é justamente que as nuvens, elas vão ali passar por você, elas vão cobrir a sua visão, né? A gente vê que as nuvens escuras aqui, elas cobrem nossa visão de um tempo mais limpo, do céu limpo ali, mas que depois elas vão embora. As nuvens não ficam ali para sempre, né, gente? Então, a gente vê que ainda o consulente ainda vai passar por algumas dificuldades, mas que ele vai ali conseguir uma recuperação sim em algum momento, que alguma coisa sim em algum momento vai melhorar. Tá? Então, em relação à recuperação, é uma carta que até é positiva. Pede paciência do consulente e que ele busque lidar da melhor maneira, né, com o que ele está passando. Já em relação a partes ali do corpo, o que essa carta aqui vai falar sobre? As nuvens estão muito ligadas ao elemento ar, né, gente? Então, o ar que a gente respira. Então, os aparelhos ali respiratórios que a gente tem no nosso corpo, quando essa carta sai, quando você pergunta, o que o consulente tem que se ligar mais? Provavelmente vai estar falando aqui que ele tem que se ligar mais, por exemplo, ao pulmão dele, vai que ele pode ter alguma doença ali no pulmão. Então, assim, se ligar como que ele, tipo assim, ele começa a tomar mais cuidado, começar a fazer exames em relação à saúde respiratória dele, tá, gente? E também é uma carta que muitas pessoas falam, né, que pode indicar vícios em fumar, por exemplo, porque tá justamente ligada aqui ao ar, né? Então, assim, o problema de saúde ligado ao ar aqui pode ser por causa por um vício de fumar, por exemplo. Então, gente, essa carta aqui, ela vai estar indicando ali partes do corpo que estão ligadas ao sistema respiratório, né? Então, problemas nessa parte do corpo, né? E também um possível vício ali em fumar. Mas é claro que se vier acompanhado de mais cartas, vocês vão ter que ver. Porque, por exemplo, às vezes, o buquê, se vier, tipo assim, o buquê e a nuvem e o buquê, pode significar ali um problema mental, porque, lembra, o elemento ar também tá ligado ao plano mental da gente, né? Então, assim, algum problema mental que pode estar atrapalhando a autoestima, então algum problema de autoestima que está atrapalhando a saúde, por exemplo. Porque a cada buquê fala de beleza, fala do autocuidado, né? Então, assim, depende da combinação, depende do contexto, então assim, eu repito várias vezes. Então fiquem muito ligados, tá, gente, nessa questão.
porque depende muito da carta ao redor, né? E também do contexto do consulente. Bom, essa carta agora que a gente vai ver, que é a da cobra, ela já é bem mais, assim, complicadinha, né? Ela diverge muitas opiniões. Porque alguns vão interpretar que é uma carta que fala de complicações de saúde e outros vão interpretar que é uma carta que fala de cura. Porque a serpente, o veneno dela, pode ser tanto usado para ela te matar ou como uma espécie de antídoto também, para quem não sabe, né? E assim, então isso diverge ali as opiniões. Como a carta pode significar tanto adversidades e coisas que você tem que tomar cuidado, como também cura, eu considero que ela é uma carta que, assim, depende de outras cartas e também do contexto para você saber o que ela está querendo dizer, se é um alerta ou não. Então, por exemplo, o consulente vai perguntar: eu vou melhorar? Vou ter uma recuperação? Temos aqui a carta do buquê, que logo vocês vão ver que é uma carta que fala de recuperações. Então, junto com a carta aqui da serpente, a gente vê que sim, ele vai conseguir se recuperar do que está acontecendo com ele, se ele continuar mantendo ali os hábitos dele, né? Então, o que a gente vê? Que aqui ela veio num sentido positivo. Mas, se for com a carta do caixão, que a gente vê que é uma carta mais negativa, né? A gente pode ver, olha, vai ter mais complicações. Você não vai conseguir melhorar por agora. Então, gente, se atente ao contexto e também às cartas que vierem acompanhadas juntas, para você saber se fala de cura ou de uma complicação. Mesma coisa vale para quem está perguntando como está o estado de saúde atual. Vocês vão ter que ver, porque, assim, a gente pode interpretar que no positivo, como essa carta aqui, ela vai falar de cura, então a gente não pode entender que é uma pessoa que tá super bem, sabe? Alguma coisa está acontecendo que ou ela está se curando desse problema, então tá numa fase ali de se curar, ou ela pode estar com alguma complicação, entenderam? Então, assim, se atentem ao contexto, mais uma vez, e às casas ao redor, porque pode significar tanto ali que o estado de saúde da pessoa está melhorando, quanto piorando, né? Quanto tem alguma coisa que ela tem que estar ali se atentando, né, para poder ver ali em exames médicos. Bom, e para quem vem perguntando qual parte do corpo deve se atentar mais, né? Aqui eu vejo que a serpente, na minha visão, né, ela simboliza muito o intestino ou aqueles órgãos ali que fazem digestão, sabe? Tipo, olha pra serpente, ela não parece que é o intestino, gente. Na minha opinião, assim, parece. Então eu vejo muita serpente como problemas intestinais, né, no intestino. Tem pessoas também que vão dizer que pode significar ali problemas nos órgãos genitais, né? Porque a serpente tá ligada ali ao sexo, a coisas carnais, né? Então, olhem a pergunta, olhem o contexto e olhem as cartas ao redor, porque tem algumas cartas que vão remeter a aparelhos genitais. Então, a gente pode ver que às vezes, sim, pode significar realmente aqui problemas ali na genitália. Mas eu vejo ela mais como uma carta que fala de problemas no intestino, tá? Mas, tipo assim, se saiu como a carta da lua, carta da mulher, pode significar ali problemas ali, distúrbios no órgão genital feminino. Carta do lírio, carta do homem, pode significar ali problemas na genitália masculina. Então, se tem muito ao contexto, tá? Então, vamos para a próxima carta. Agora, a carta do caixão. Como a gente viu na aula passada, essa carta aqui vai falar de saúde. Então, assim, essa carta aqui vai descrever, tipo, geralmente uma carta que vai falar de uma saúde boa, uma saúde forte. E essa carta aqui, ela é a carta tema para doenças. Então, a gente tem aqui dois opostos, né? Essa carta aqui, ela vai ser a carta tema para poder identificar uma saúde boa. E essa aqui é uma carta tema para poder identificar alguma coisa de doença grave, uma coisa que o consulente tem que ver urgentemente, tá bom? Então, essa carta aqui, ela já é bem mais negativa, né, gente? Aqui ela vai falar realmente de o consulente está com uma doença que é realmente grave, que ele tem que ir com urgência para o médico tratar, tá? E além disso, né, buscando o significado mais positivo, essa carta aqui pode falar de um encerramento de alguma coisa ruim, tá? Então, em perguntas, vou ficar melhor? Quando a gente vê que tá sendo muita carta positiva, quando, por exemplo, deixa eu pegar umas cartas, essas cartas aqui mais negativas, né? Antes da carta aqui do caixão, a gente pode entender que esses problemas de saúde aqui, que estão nessas cartas aqui, vão passar, vão acabar,
entendeu? Porque é uma carta que fala também de fim de ciclo, fim de um sofrimento aqui de saúde, né? Então é uma carta que, quando tá positiva, ela pode falar assim de uma doença ali, de alguma coisa que vai acabar. Mas quando a gente pergunta o estado do consulente em si, a gente vê que realmente não tá bom. Alguma coisa aí tá muito errada com a saúde dele e que você tem que auxiliar ele a ir atrás de um exame, tá? Agora, em relação à parte do corpo, essa carta aqui não vai falar de uma parte do corpo específica, né? É uma das poucas em que isso acontece. Alguns autores, né, como a Odete Lopes Maza, vão falar que significa um ânus, por exemplo. Eu não vejo assim, eu prefiro entender que essa carta aqui vai falar sobre alguma parte do corpo debilitada e que se você quiser saber qual parte do corpo é, qual órgão que pode ser, você tire mais cartas, né, para poder ter esse maior detalhamento. Vamos agora para a carta assim, uma carta positiva agora, né? O buquê. Bom, essa carta aqui, ela vai ser muito positiva na maioria dos casos. Então vamos lá. O meu consulente tá com a saúde ok? Sim, ele está. O meu consulente vai se recuperar de algum problema de saúde? Sim, ele vai. Porque o buquê é uma carta que fala de surpresas agradáveis. Então, assim, a gente fala ali de felicidade. Então, a pessoa ficando feliz porque se recuperou. E até, às vezes, surpresa por ter conseguido se recuperar. Então, é uma carta que fala de notícias boas, né? Então, de uma recuperação ali de fato. E em relação à parte do corpo, gente, eu vejo muito ligada, essa carta aqui muito ligada ao cabelo, ao rosto da pessoa. Algumas tiragens que eu já fiz, gente, essa carta aqui, ela apareceu quando o consulente estava se queixando ali de problemas na pele, de alergia na pele. Então, tudo que for ligado ali ao cabelo, ao rosto, à pele da pessoa em si. E também a autoestima, né? Não é uma parte do corpo, mas às vezes essa carta aqui pode falar que por conta de uma autoestima baixa, a pessoa pode estar desenvolvendo um problema psicológico ou mental, como a gente viu na carta ali da nuvem, né? Então essa carta aqui tem que olhar muito as cartas ao redor e também o contexto, porque às vezes aqui pode estar falando que o problema está realmente ligado aqui à autoestima do consulente. Agora, para a última carta aqui desse vídeo, gente, a gente tem a foice, que é uma carta também que geralmente é negativa, tá? Quando o consulente pergunta, estou bem de saúde? Essa carta aqui vai falar de alguma coisa que tá errada com o consulente que ele tem que mudar. Aí, eu aconselho analisar mais a tiragem, as cartas ao redor, porque pode ser um hábito ruim, pode ser ali uma questão de alguma coisa que exija cirurgia, né? Porque a carta da foice simboliza cortes, né? E às vezes esses cortes podem ser literais, né? Pode ser um corte de hábitos ou um corte literalmente de alguma coisa, alguma cirurgia ali, para tirar alguma coisa que tá de errado no seu corpo. Então, é uma carta que eu falo de cirurgia, inclusive, tá? Da necessidade de tirar ali alguma coisa de você. E quando fala de parte de corpo, essa carta aqui vai falar das unhas e dos dentes. Então, ali, às vezes, pode estar falando para você prestar mais atenção em como que você tá tratando ali os seus dentes, né? Que pode ser legal você ir até um dentista. E em relação a vou melhorar, essa carta aqui, eu geralmente vejo ela como um não, tá, gente? Eu vejo aqui como algum imprevisto acontecendo, porque essa carta aqui ela fala de imprevisto, né? Coisas que são acontecendo do nada e que geralmente são ruins pra gente. Então, complicações ainda por vir na saúde da pessoa, sabe? Mas, às vezes, por exemplo, às vezes ela pode significar a mesma coisa que o caixão. Pode significar que um corte, um fim aqui, ó, a foice, né? A lâmina aqui cortando os ratos, né? Pode significar aqui um fim de algum desgaste na saúde, por exemplo. Então, assim, olhem a posição da carta, que é muito importante, se ela tá cortando alguma carta negativa. E assim, porque aí vocês podem entender que às vezes pode ser uma carta que fala de um fim mesmo de alguma coisa ruim, né? Ou então que vai continuar, que vai piorar, né? Aqui a gente já muda, que é como se a foice estivesse colhendo, né, esses ratos. É como se o que estivesse acontecendo aqui é o consulente pegando mais problemas ainda, sabe? De uma maneira muito desgastante, de uma maneira do nada aqui também, né? Então, assim, mais complicações vindo, algumas delas que o consulente nem espera. Então, assim, gente, essa carta aqui, ela pede uma atenção, ela pode significar cirurgia, pode significar aqui uma necessidade de mudança de hábitos também, e pode indicar também em relação a
o consulente não está melhorando, né? E pode significar uma piora no quadro dele. Então, observe muito o contexto, né? A principal lição desse vídeo aqui é: observe o contexto, observe as cartas, observe a pergunta que você está fazendo. Porque muitas vezes, por exemplo, a carta da árvore, ela é uma carta que indica uma boa saúde. Se o consulente pergunta, tô com uma saúde boa? Tá sim. Mas se ele pergunta, vou melhorar? Lembre-se que é uma carta que fala de demora, que é uma carta lenta, que é uma carta que fala de coisas que, às vezes, ali estão tão enraizadas que é difícil até de mudar, de mover, que continuam instáveis. Então, pode significar que o consoante continua doente, tá? Então, sempre tem que olhar a pergunta. Saibam o que vocês querem ser respondidos, né? E façam a pergunta certa ao baralho. Mas, bom, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo, que tenha ajudado vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixe nos comentários, né, que eu vou estar respondendo vocês. E quem tiver alguma sugestão de vídeo, alguma visão diferente das cartas, pode colocar nos comentários também. Então é isso, gente. Um beijo, até a próxima aulinha.